Crente não bebe, mas come pra caramba. Você já ouviu essa frase? Mas você sabe, né, que a glutonaria é considerada um dos 7 pecados capitais. Então, como assim crente come bastante se é pecado? Ei, e essa é para você que não come muito. Sabia que glutonaria também tem a ver com a qualidade do que você come? Xiii. Olha só, a Bíblia diz que Deus tem uma herança para você. E a chave para você receber essa herança pode ser a maneira com que você se alimenta. Hoje nós vamos conhecer o que a palavra de Deus diz sobre isso e também o que a ciência diz sobre a maneira correta de nos alimentar. E tem mais, já vou avisando que no final do vídeo eu vou fazer um desafio para quem quiser mudar a sua alimentação e vou estar orando por cada pessoa que aceitar. Deus quer que você se alimente melhor e eu quero te encorajar hoje mesmo a tomar uma decisão e fazer parte dessa grande multidão de irmãos que já estão decidindo ter uma vida mais saudável. Meu nome é Emerson e eu estou aqui para ajudar você a viver uma vida melhor, aqui e agora, através dos ensinamentos da Bíblia e preparar o seu caminho para o reino de Deus, porque esse é o seu futuro. Então, vem comigo, se inscreva aqui no canal, curta esse vídeo e compartilhe com aquelas pessoas que você sabe que gostam de comer. Conhece alguém assim? Bora pro vídeo! Comer uma comida gostosa é uma das melhores coisas da vida, não é mesmo? Deus é bom, foi Ele que criou o nosso paladar, essa capacidade que nós temos de sentir o doce, o salgado, o amargo, o azedo, os sabores, as texturas dos alimentos. Isso faz com que a hora da gente se alimentar se transforme em uma experiência bastante prazerosa. E nos dias de hoje, nós ainda temos uma facilidade a mais. Temos uma imensa quantidade de comida disponível, além de uma variedade incrível de alimentos ao nosso dispor. E não precisa nem cozinhar mais, né? É só pedir no aplicativo. E no buffet do restaurante? Quem nunca passou pela dúvida de ter que escolher quais alimentos vai colocar no prato e quais não vai, de acordo com as nossas preferências e o tamanho da fome? Sim, nos dias de hoje nós vivemos em tempos de fartura, tanta fartura que não se poderia imaginar no tempo que a Bíblia foi escrita. E por incrível que pareça, naquela época já se falava sobre uma preocupação que a gente deve ter hoje. Cuidado para não comer em excesso, ou seja, cair no pecado da glutonaria. Tá, mas isso é pecado mesmo? Vejamos o que diz a Bíblia em Gálatas capítulo 5, versículos 20 e 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Como vimos, o ato de cometer glutonarias ou orgias alimentares, como dizem algumas versões da Bíblia, é considerado tão grave quanto um homicídio. Bem, a gente sabe, né, que a obesidade é uma condição física que traz várias doenças e pode sim abreviar a vida de uma pessoa. Então, pensa comigo, será que podemos dizer que se alimentar mal pode ser suicídio a longo prazo? Eu não sei se você sabe, mas Deus criou você dentro dele e escolheu você antes de criar o planeta Terra para realizar boas obras. E se você corresponder a essa expectativa de Deus, você receberá uma recompensa no futuro. Então, se você não estiver fisicamente bem, talvez não consiga realizar essas obras, por mais que se esforce. Concorda comigo? Pois é, dá para perceber como é importante cuidar da alimentação. E não é só a quantidade, viu? A qualidade também. Mas isso a gente vai falar daqui a pouco, tudo bem? Agora deixa eu te falar por que
biblicamente, você deveria se cuidar mais nessa área da sua vida. Isso tem a ver com as coisas que são eternas. E você sabe, né, que todos nós temos um prazo de validade aqui nessa terra. Nosso corpo físico vai ficar para trás. A Bíblia também fala sobre isso, sobre aquilo que vai permanecer quando nós passarmos para a vida eterna. Veja comigo 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. 3 coisas, na verdade, permanecerão: a fé, a esperança e o amor. E a maior delas é o amor. Nessa instrução, o apóstolo Paulo nos fala em 3 coisas que permanecerão: a fé, a esperança e o amor. E o amor é a maior delas. Então deixa eu te explicar rapidinho o que isso tem a ver com essa questão da sua alimentação, começando com a fé. Quando fala sobre a fé, a Bíblia nos dá o exemplo de pessoas que creram, que acreditaram, mesmo sem ver. Isso é fé e está no livro de Hebreus capítulo 11. Anote aí e leia depois, ok? Cada um dos personagens da história bíblica teve fé dentro do seu contexto de vida. E o nosso contexto para os dias de hoje é a fé em Jesus Cristo, porque é o pré-requisito para a nossa salvação. Quem crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio ao mundo como homem, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou, será salvo. É isso que a Bíblia diz. Veja, se você declarar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Se você crê que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, declare comigo assim: Jesus é o Senhor da minha vida. Declarou? Muito bem! Você recebeu a salvação agora mesmo, ou confirmou sua salvação se já tinha declarado isso antes. Parabéns! Agora vamos à segunda coisa que Paulo nos instruiu: a esperança. Quando a Bíblia fala de esperança, está se referindo ao cumprimento das promessas para aquele que tem fé. E é muito importante que você saiba do que se trata. No texto de Gálatas que lemos antes, onde vimos sobre a glutonaria ser um pecado tão importante quanto o homicídio, lemos uma afirmação que vale a pena repetir: os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Segundo esse texto, o alvo da nossa esperança deve ser a nossa herança, ou seja, o nosso desfrute pleno do reino de Deus, que acontecerá quando Jesus voltar para reinar sobre a terra. Inclusive, para algumas pessoas que são chamadas na Bíblia de vencedores, haverá uma recompensa ainda maior. Elas reinarão com Cristo por 1000 anos. Essa promessa está espalhada dentro do livro de Apocalipse. Por exemplo, no capítulo 2. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Sobre esses, a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Meu irmão, minha irmã, essa é a esperança que você precisa ter. Que você, como filho, como filha de Deus, tenha a promessa de receber uma herança do próprio Deus. E se você cumprir com as obras propostas por Deus para você, receberá uma recompensa especial do próprio Deus. Aleluia! Falando em recompensa especial, e já que estamos falando em comida, veja mais um pouquinho da herança que Deus preparou para você. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Não sei se você sabe, mas quem come da árvore da vida tem a vida eterna. Aleluia! Eu estou me preparando para isso, e você? Bem, agora já podemos falar sobre a terceira coisa, que a Bíblia diz que é o mais importante: o amor. Quando falamos sobre o amor, sempre devemos nos lembrar daquilo que Jesus falou, que o nosso amor deve ter um alvo, ou no caso, são 3 alvos:
Veja o que Jesus respondeu quando lhe perguntaram qual é o mandamento mais importante da lei. Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e o maior mandamento. O segundo é igualmente importante: ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. A primeira coisa que eu quero ressaltar nesse texto é o verso 40, que diz que toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Bem, vamos então revisar quais são esses dois super mandamentos. Primeiro, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Segundo, ame o seu próximo como a si mesmo. Percebeu os alvos desse amor? Em primeiro lugar, ame a Deus. Em segundo lugar, ame ao seu próximo e da mesma forma que você ama a si mesmo. Ou seja, os alvos são Deus, você e o seu próximo. Mas como isso se encaixa no assunto desse vídeo, a comida em excesso? Primeiro, vamos ver como amar a Deus. Ora, a Bíblia diz que eu e você fomos escolhidos por Deus para ser o seu templo. Veja só, vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vocês e lhes foi dado por Deus. Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. Olha só, o contexto desse texto fala sobre pecados sexuais, mas tem tudo a ver com a glutonaria também, porque nós precisamos honrar a Deus com o nosso corpo em todas as áreas, concorda comigo? Sobre pecados sexuais será o próximo assunto que nós vamos falar, então fica ligado, se inscreve aí no canal para ser avisado quando ele sair e ativa o sininho, tudo bem? Voltando ao assunto do nosso vídeo, quando nós cuidamos da maneira como nos alimentamos, estamos cuidando do templo do Espírito Santo. E isso é amar a Deus, é sacrificar a nossa vontade de comer até explodir e comer menos, e também é melhorar a qualidade dos alimentos, deixando de comer só coisas deliciosas e comendo também coisas saudáveis, para mostrar o nosso amor a Deus de forma prática. Sobre a qualidade dos alimentos, já vamos falar sobre isso, ok? Mas deixa eu te falar, quantos cristãos têm a sua vida interrompida antes da hora por causa da maneira como se alimentam e interrompem os planos de Deus para a sua vida? É muito triste isso. Bem, já vimos como amar a Deus através das nossas escolhas alimentares, então vejamos como amar ao próximo. Eu acho que isso é fácil de entender. Normalmente nós vivemos em família e quando alguém da família passa por uma enfermidade, todos acabam sofrendo também de alguma forma. Se você é solteiro ou solteira e mora com seus pais, quando fica doente, eles sofrem junto com você, mesmo que não demonstrem. Se é casado ou casada, além dos seus pais, seu marido ou sua esposa e os seus filhos também sofrem. E nem falamos dos seus amigos, né? Então, amar ao próximo também é cuidar da forma com que você se alimenta, pensando em evitar sofrimento desnecessário para aqueles que você ama. Agora podemos falar daquilo que talvez seja o mais profundo dos aspectos dessa questão alimentar: amar a si mesmo. Olha só, eu vou falar algumas coisas aqui que talvez possam incomodar você um pouco, mas saiba que eu falo com muito amor, tudo bem? Vamos falar sobre a qualidade dos alimentos. Algumas pessoas pensam que estão amando a si mesmas por se alimentarem com aquilo que é saboroso. E eu entendo isso. Eu também gosto de coisas saborosas. Mas é preciso discernimento, porque nem tudo que é saboroso é bom. Por exemplo, você sabia que a indústria dos alimentos coloca produtos químicos específicos na comida só para te influenciar a comer sempre a mesma coisa? Esse é um grande problema. Tão grande que parece até teoria da conspiração, mas é verdade. Falando dos alimentos que a gente encontra no supermercado. Normalmente, os alimentos que são industrializados e
empacotados, como biscoitos, salgadinhos e também alimentos congelados, que você só coloca alguns minutos no micro-ondas e está pronto para consumir, todos esses alimentos podem ser prejudiciais à sua saúde. E você percebeu, né? Que eu nem falei das pizzas, dos hambúrgueres, dos pastéis e de tudo que você costuma pedir no seu aplicativo de entrega de comida. Pois é, a melhor comida mesmo é a que a gente faz em casa. Basicamente, quanto mais natural é o alimento, quanto menos produtos químicos tem, melhor é para o seu corpo. E tem mais, deixa eu te perguntar uma coisa bem específica. Você precisa tomar um remedinho para dor de cabeça ou dor na barriga de vez em quando? Tem prisão de ventre às vezes? Ou diarreia? Indisposição ou cansaço sem motivo aparente? Fica doente com facilidade? Bem, se você tem algum desses sintomas, talvez isso seja por causa do glúten que tem no pão, no bolo, no macarrão, na pizza, na lasanha. Tudo o que tem farinha de trigo tem glúten. Meu irmão, minha irmã, eu sinto muito em dizer isso, mas quase toda a comida que você encontra no supermercado tem glúten, até no chocolate. Até no chocolate! Se você olhar nas embalagens dos produtos, aquelas letrinhas miúdas, vai ver a grande quantidade de produtos químicos que eles têm, além do glúten. Vou colocar na descrição desse vídeo o link de um documentário sobre o glúten para você ver depois, tudo bem? Mas já adianto que o seu corpo não está preparado para ingerir o glúten que tem nesse trigo transgênico, modificado pelo homem que é usado hoje em dia. Então, meu irmão, minha irmã, tomar remedinho não vai resolver o problema, só vai aliviar os sintomas do seu corpo, que está avisando que algo não está bem. E a ciência já sabe que o consumo de glúten interfere no funcionamento do cérebro, levando a problemas de metabolismo, obesidade, regulação de açúcar no sangue, inflamação pelo corpo e vários outros problemas. Ei, tudo isso pode diminuir o seu tempo de vida, entende? Bem, talvez você esteja se perguntando, ok, mas o que fazer? A primeira coisa é você decidir agora mesmo fazer mudanças na sua alimentação. E se tem algum dos sintomas que eu falei há pouco, sugiro que faça um exame específico para identificar intolerâncias alimentares. Sugiro que você também faça check-ups regulares, exames médicos mesmo, periodicamente. Deixa eu te contar, nós aqui em casa aproveitamos o SUS para fazer isso, a cada 6 meses com baixo custo. Fica a dica. Outras dicas, procure um nutricionista, tome sol regularmente e também faça exercícios físicos, tudo isso vai te ajudar. Bons motivos você já tem para fazer essas mudanças. Amar a você mesmo, amar ao próximo e amar a Deus, que é o mais importante, até porque a gente leu, lembra? Vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com seu corpo. Crente come demais? Crente come errado? Eu acho que está na hora da gente mudar isso. E que essa é apenas uma grande restauração que o nosso Deus Pai quer fazer na vida dos seus filhos, entre muitas outras. Na verdade, como a gente viu nesse vídeo, Deus tem uma herança maravilhosa esperando por você. E só precisa fazer algumas mudanças na sua vida para desfrutar de tudo isso. E eu estou aqui para te ajudar no processo. Vamos fazer isso juntos? Então se inscreva aqui no canal que tem muita coisa boa por vir. Curta esse vídeo, compartilhe com quem você ama e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. E se você é das pessoas que come demais ou come muita comida gostosa, eu te desafio a confessar isso deixando um comentário nesse vídeo, porque eu quero orar por você, individualmente, para que Deus te ajude no processo de mudança na sua vida. Que Deus abençoe você em todas as áreas, e também a sua família, em nome de Jesus. Um grande abraço e até o próximo vídeo.